Olá, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é o professor Fábio, professor de arte. Vamos para a nossa atividade de arte do mês de novembro. Pois bem, estamos praticamente quase encerrando o ano, estamos finalizando esse ano e temos aí a atividade de arte do mês de novembro. Nesse mês, nós faremos uma atividade relacionada com uma artista muito conhecida mundialmente, uma artista, uma pintora chamada Tarsila do Amaral. Alguém já ouviu falar da Tarsila do Amaral? Pois bem, nós faremos duas atividades relacionadas com esta artista. Eu enviarei para vocês um texto falando um pouquinho sobre a obra e sobre a vida dessa artista que nasceu no interior do estado de São Paulo, numa cidade chamada Capivari. Essa artista, ela pintou vários quadros que são muito conhecidos, como o Abaporu, a Cuca, os Operários, Antropofagia. Tem vários quadros que são muito famosos dessa artista. Quem tiver curiosidade, quem tiver interesse, dá uma pesquisada na internet, alguns quadros famosos dessa artista. Nós faremos uma atividade onde analisaremos dois quadros dessa artista. Esse texto que eu enviarei para vocês, vocês não precisam copiar. É um texto somente para vocês fazerem leitura, treinarem a leitura de vocês. Então vocês vão ler um pouquinho sobre a vida e a obra dessa artista aí que o professor está passando nesse bimestre, tá bom? Depois, ó, aqui embaixo tem algumas fotos dela, né? Tem uma foto mais antiga, tem uma pintura que ela fez, um autorretrato que ela fez dela mesma. Então, é para vocês darem uma olhadinha nesse texto e nas fotos que estão aí, tá bom? Depois, nós vamos fazer uma atividade relacionada com este quadro aqui, ó. O nome desse quadro se chama A Família. Esse quadro foi pintado pela Tarsila do Amaral. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar esse quadro e perceber todos os detalhes que tem nele. Veja quantas pessoas tem, quais são as cores que foram utilizadas e vão responder essas perguntinhas que estão aqui que eu enviarei para vocês. Vocês vão responder no caderno de arte. Vocês vão copiar as perguntas no caderno de arte e respondê-las. Então a primeira pergunta é: as pessoas na imagem parecem felizes ou tristes? Então vocês vão olhar para o quadro e vão responder a primeira pergunta. Pergunta número 2: quantas pessoas há na imagem no total? Quantas pessoas tem no total aí? Depois, quantas crianças há na imagem e quantos adultos? Vocês vão olhar para a imagem e responder essa pergunta. Pergunta número 4: quantos animais aparecem na imagem? Quais? Pergunta número 5: quantas pessoas estão olhando para frente? Pergunta número 6: quais as cores utilizadas na pintura? E pergunta número 7: que lugar você acha que elas estão? Onde nasceram? Então vocês vão olhar para o quadro e responder essas 7 perguntas no caderno de arte. Depois de responder, tira a foto e envie para o professor, tá bom? Essa é a primeira parte. A segunda parte nós vamos fazer em cima desse outro quadro da artista Tarsila do Amaral. Esse quadro se chama Abaporu. O que será que significa Abaporu, hein? Alguém já pesquisou? Então dá uma pesquisada lá e tenta descobrir o que significa Abaporu. Então o que vocês vão fazer? Nessa atividade, nós vamos trabalhar com fotografia. Isso mesmo. Eu quero que vocês tirem uma foto de vocês fazendo a mesma posição desta figura do quadro. Aqui eu coloquei alguns exemplos, ó. Olha essas crianças aqui, ó. Elas estão fazendo a mesma posição que está o Abaporu, ó.
temos aqui, pode ver que eles criaram um cenário. Vocês não precisam criar o cenário, vocês podem tirar a foto no jardim de vocês, perto de uma árvore, pode tirar no quarto, na sala, onde vocês quiserem. Quem quiser fazer um cenário de fundo, colocar uma roupa diferente para tentar ficar parecido com essa imagem do Abapuru, então vocês podem. Então, ó, a segunda parte da atividade é tirar uma foto de vocês fazendo esta posição, ficar na mesma posição que o Abapuru. Combinado? Então, resumindo, o que é a atividade do mês de novembro? Vão ler o texto sobre a Tarsila do Amaral, depois vão olhar a imagem do quadro A Família, responder as 7 perguntas no caderno e depois tirar uma foto fazendo a posição do Abapuru. Não esqueça, pode usar cenário, colocar tecido no fundo, usar um cenário natural, uma árvore, um jardim, da maneira que vocês quiserem, mas fazendo a mesma posição que o Abapuru. Combinado? Então vocês têm que enviar a foto para o professor do questionário respondido e da foto fazendo igual a posição do Abapuru aí. Combinado? Realizem a atividade o mais breve possível, pois em breve nós encerraremos as notas do 4º bimestre. Então não demorem para enviar as respostas e a foto da atividade de novembro. Combinado? Fique com Deus, que Deus abençoe. Uma ótima sexta-feira para todos.